Assista agora em Justiça Capixaba. Tribunal do Espírito Santo tem novos desembargadores. Conferência define texto do novo Código de Ética do Poder Judiciário. Projeto Audiências de Custódia é ampliado e já funciona em comarcas do interior. Tribunal mais responsável. Evento marca início da atuação do Núcleo Socioambiental. Juízes criminais realizam encontro estadual para troca de experiências. Olá, sejam bem-vindos. O Justiça Capixaba está começando agora com as principais notícias do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. O projeto Audiências de Custódia tem pouco mais de 4 meses de funcionamento aqui no Estado e apresenta resultados positivos. O projeto está sendo ampliado para comarcas do interior do Estado. As audiências de custódia já atendem a pessoas presas em flagrante nos municípios da Grande Vitória. A partir do próximo mês, o projeto vai atender também a quem for preso em flagrante nos municípios de Domingos Martins, Afonso Cláudio e Marechal Floriano. Estamos guardando excelente expectativa com relação à expansão desse projeto e estamos projetando a sua ampliação, claro, de forma planejada, de forma gradativa, no sentido de não trazer um assoberbamento e uma frustração de expectativas, mas ao contrário, uma sensação de resolutividade para a sociedade e uma sensação de satisfação para a magistratura e para a estrutura judicial como um todo. No Espírito Santo, as audiências acontecem no Centro de Triagem do Complexo Penitenciário de Viana. É aqui que o juiz fica frente a frente com o preso e avalia a real necessidade da prisão. O magistrado decide se a prisão deve ser mantida, substituída por liberdade provisória ou ainda por medida cautelar, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico. Tudo é feito em até 24 horas após o flagrante. Desde que foi implantado, no dia 21 de maio, 2.109 pessoas já foram apresentadas ao juiz. Do total de 1.592 audiências realizadas, 1.104 prisões foram convertidas em preventiva, 991 convertidas em liberdade provisória e 44 relaxadas. Apenas 71 pessoas voltaram a cometer crimes. As audiências também permitiram o encaminhamento de 862 custodiados ao atendimento psicossocial. Podendo o Poder Judiciário contribuir para dar um novo redirecionamento à vida destas pessoas, nós iremos trabalhar nesse sentido com apoio, volto a dizer, não apenas dos magistrados, mas também dos membros do Ministério Público e da sociedade como um todo. Só para reforçar, as comarcas que vão receber esse projeto de audiências de custódia juntamente com a Grande Vitória são Afonso Cláudio, Marechal Floriano e Domingos Martins. E o projeto Audiências de Custódia foi um dos temas discutidos pelos juízes criminais no encontro promovido pela Supervisão das Varas Criminais e Execução Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A supervisão das varas criminais e execuções penais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo promoveu nesta sexta-feira o encontro dos juízes criminais do Estado. A reunião aconteceu no auditório da Corregedoria Geral da Justiça. Foram discutidos diversos temas do dia a dia dos magistrados e programas implantados pelo tribunal, como as audiências de custódia, por exemplo. O objetivo do evento é estreitar o relacionamento com os juízes criminais do Estado, compartilhar experiências, buscar estratégias de atuação conjunta, criar elos de comunicação e um enfrentamento de questões relevantes de interesse da sociedade de forma conjunta. Estamos aqui discutindo temas que foram previamente estabelecidos. Tivemos um momento de encontro a sós para podermos exteriorizar posições, lembrando sempre com respeito à independência funcional dos magistrados, a sua autonomia de atuação, mas buscando, acima de tudo, compartilhamento de experiências e de questões que possam redundar numa forma mais fácil, mais rápida e mais célere de prestação de serviço à comunidade. Assista às reportagens diárias da TV Justiça no site do Tribunal. Acesse tjes.jus.br. Saiba também o que é notícia do Poder Judiciário do Espírito Santo através das redes sociais. facebook.com/TJESoficial, twitter.com/TJESoficial,
instagram.com/Tribunal de Justiça ES, youtube.com/Portal TJES. O magistrado Arthur Neiva tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Tomou posse nesta quinta-feira o mais novo desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Arthur Neiva foi conduzido ao salão pleno pelo último desembargador empossado, Fernando Zardini, e pelo mais antigo da corte, Adalto Dias Tristão. É importante a chegada de mais um componente para a corte, que está desfalcada de alguns dos seus magistrados que aposentaram. E o doutor Arthur é um juiz de larga experiência, foi advogado, atuou na Defensoria Pública, atuou em vários setores da administração, em empresas privadas, como advogado também, e depois foi promotor de justiça. É magistrado de carreira a longa data, com larga experiência, e com certeza será importante para o tribunal a sua presença e irá contribuir para os trabalhos e para o judiciário, sem dúvida nenhuma. Será um reforço importante para o judiciário no segundo grau. Após prestar o compromisso legal para o exercício do cargo, foi empossado pelo presidente em exercício, desembargador Carlos Henrique Rios do Amaral. É um motivo de muita satisfação para nós a presença agora do desembargador Arthur Neiva, e esperamos que ele possa contribuir cada vez mais com o engrandecimento da justiça capixaba. E o colar do mérito judiciário foram entregues pelas mãos da esposa, Andréia, e dos filhos Priscila e Rafael. É uma vitória, porque ele veio de uma família tradicional, o avô era desembargador, o pai desembargador, então é uma luta, uma vitória para ele. Ele é merecedor de estar sentado nessa cadeira e com muita luta, mas confiante em Deus, e ele vai fazer um trabalho excelente aqui como desembargador dessa corte. Acho que é um momento principalmente de felicidade, né? A pessoa constrói a carreira dela e espera chegar no topo mais alto da carreira, que é o momento de se tornar desembargador, e é um sonho que está se concretizando com o apoio da família, então a gente não tem como estar mais feliz. Com certeza ele vai ser uma pessoa que entra aqui nessa corte para fazer com que a justiça seja feita e que nós temos um Estado melhor e um judiciário mais justo. Quem fez a saudação de boas-vindas ao novo colega foi o desembargador Robson Luiz Albanês, que destacou uma característica comum aos dois: a persistência. Tanto eu como o Arthur tivemos uma certa dificuldade de chegar a essa corte. Mas essa dificuldade, ela na verdade, ela trouxe para nós assim, uma lição muito boa, né? Nos deixou mais preparados, mais humanizados. Então, e o desembargador Arthur, em razão da experiência que tem, já com mais de 25 anos de magistratura, ele vai certamente engrandecer o Poder Judiciário do Estado, ainda mais, agora no segundo grau, né? Então, ele está preparado e chegou numa hora muito boa. É sempre uma grande emoção você conseguir, depois de muitos anos, chegar ao cume da carreira, né, de magistrado estadual, e é um momento de muita felicidade. O que eu espero é simplesmente poder contribuir para que a tão procurada paz social. Apenas isso, nada mais. Quem também chega ao tribunal são os magistrados Jorge Henrique Vale dos Santos e Elizabeth Lourdes. 2 dessas 3 cadeiras já têm novos ocupantes. Eles foram eleitos em uma sessão do Tribunal Pleno na manhã desta segunda-feira. 26 juízes se inscreveram para disputar as 2 vagas abertas com a aposentadoria dos desembargadores Carlos Mignoni e Paulo Lupi. As vagas foram preenchidas pelos critérios de merecimento e antiguidade. Cada um dos 26 desembargadores presentes pôde escolher 3 nomes entre os 26 inscritos. Pelo critério de merecimento, a Corte escolheu para integrá-la o magistrado Jorge Henrique Vale dos Santos. O ideal da justiça ainda é algo abstrato a ser perseguido nesse mundo. E buscando sempre o que é melhor
para o cidadão dentro de uma perspectiva social, humanística e filosófica. Ele recebeu 23 dos 26 votos possíveis. Estou muito feliz com a votação que tive. E dos 23 votos, 2 outros teriam votado em mim se eu já não tivesse sido eleito. Então, que um já votou no passado e o outro é um amigo dileto. Então, com certeza, eu sinto, estou chegando com o apoio maciço dos desembargadores da casa, o qual, desde já, os agradeço pela confiança. Pelo critério de antiguidade, foi eleita por unanimidade a magistrada Elizabeth Lourdes. Eu estou muito feliz nesse momento, depois de ter galgado toda a magistratura durante mais de 20 anos, que eu ingressei em 87, e nesse momento realmente é um coroamento de toda uma função de carreira, que é uma função muito gratificante, de muita alegria, mas também de muita tensão, de muito sofrimento e entrega de uma maneira completa, até deixando de lado às vezes compromissos familiares para nos dedicarmos à magistratura. Rogo a Deus que me conceda saúde, discernimento, equilíbrio nas futuras decisões nesse egrégio tribunal. A posse dos novos desembargadores está marcada para o próximo dia 29 de outubro. Se você deseja ter algum assunto sendo tratado aqui em Justiça Capixaba, envie sua sugestão para justiçacapixaba@tjs.jus.br. Um novo Código de Ética do Poder Judiciário do Espírito Santo foi discutido em uma conferência que reuniu servidores e representantes de entidades. Terminou hoje a Conferência Estadual para a Construção do Código de Ética do Poder Judiciário Capixaba. A iniciativa atende a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que todos os tribunais brasileiros implantem seus códigos de ética até o final deste ano. No Salão do Júri do Fórum Criminal de Vitória, representantes das comarcas do estado participaram da votação do código. Ao longo de 2 dias e muito debate, os artigos foram aprimorados. Uma construção coletiva e democrática. Antes de chegar até aqui, o texto recebeu sugestões de servidores, advogados, magistrados de diferentes regiões judiciárias durante as pré-conferências realizadas entre os meses de abril e junho. Às vezes um servidor novo com um servidor mais antigo, eles vão ter realidades diferentes, poder contribuir de forma diferente. Um servidor do setor de contadoria com um servidor de uma vara de família, de uma vara criminal, então tudo isso, diversos setores também ajudam a contribuir numa experiência, porque cada um vive uma realidade, não existe uma regra universal, então, e também às vezes a dificuldade de alguém de interior é diferente da dificuldade de alguém daqui da Grande Vitória, realidade diferente, precisamos ouvir todos. Ele, notadamente, é um código que não foi feito dentro da burocracia, ele foi feito dentro do campo das ideias e agora nós estamos concretizando, por meio da conferência final, os principais pensamentos que vão convergir para essa legislação. O texto que resultou dessa conferência agora será finalizado pela Comissão de Ética e enviado ao Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para aprovação. A previsão é de que em novembro o código seja publicado. Para o presidente da comissão, desembargador Carlos Simões Fonseca, o maior legado que o Código de Ética pode trazer é uma reflexão sobre os valores humanos. Muitas vezes nós não damos importância a um tema tão carente como é esse entre nós. O Brasil precisa disso. Ética, acima de tudo. A ética, isso tem que partir de cada um. Se nós não dermos a nossa contribuição e tivermos a disposição de mudarmos o nosso comportamento para melhorarmos, não adianta você ter um pedaço de papel dizendo o que tem que ser feito, isso, aquilo, que vai ser punido ou deixar de ser punido. Isso aí não é o objetivo. O objetivo é conscientização, é a prática individual e consciente
da nossa verdadeira atividade, da nossa verdadeira missão enquanto servidores da sociedade. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o Tribunal de Contas do Espírito Santo e o Ministério Público de Contas assinaram um ato recomendatório conjunto com prazo até o final deste ano para as prefeituras realizarem as cobranças extrajudiciais de forma mais efetiva. Atualmente, de cada 10 ações no primeiro grau, 3 são de execução fiscal. Esta deliberação assinada estabelece um prazo até o final desse ano para que os municípios implementem o que já foi recomendado em 2013, que é implantar um sistema mais eficiente de cobrança dos seus créditos tributários, especialmente o que estão em dívida ativa, utilizando medidas alternativas como a cobrança amigável, a inscrição em cadastro de devedores, o protesto em cartório de protesto desses títulos, para que possa desafogar o judiciário. Hoje, mais de 30% das ações que tramitam em primeiro grau são relacionadas à execução fiscal. Aquelas pessoas que não pagaram os tributos vencidos, que até então são cobradas judicialmente, elas serão cobradas também por outros meios, como o protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa, a negativação dos nomes no SPC e no Serasa, enquanto que os municípios as chamam para um acerto extrajudicial dessas dívidas, possibilitando uma maior eficiência na cobrança, com economia de recursos públicos, porque a gente sabe que o processo judicial é caro, e facilitando o acesso do cidadão ao Poder Judiciário, para ele poder resolver no Judiciário outras questões. Na palestra ministrada para prefeitos e secretários municipais, o magistrado apresentou os resultados positivos alcançados na primeira vara de execuções fiscais de Vitória, com a implementação de diversas ações eficientes. Entre elas, o protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa e o programa de recuperação fiscal. Em 2013, a taxa de congestionamento na vara era de 94%. De cada 100 processos que tramitavam, apenas 6 eram solucionados. Já em 2015, a taxa de congestionamento caiu para 65%. De cada 100 processos, 35 são solucionados. Para a coordenadora dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargadora Janete Vargas Simões, a experiência de Vitória pode servir de exemplo para outros municípios. Esse é o nosso objetivo com a criação, inclusive, dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, buscar outras alternativas para recebimento das dívidas públicas. Sustentabilidade e acessibilidade foram os 2 temas debatidos durante o evento do Tribunal Mais Responsável, realizado no Salão Pleno do Tribunal do Estado do Espírito Santo. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo realizou nesta segunda-feira o evento Tribunal Mais Responsável. O encontro foi aberto ao público e teve como convidada especial a assessora de gestão socioambiental do Superior Tribunal de Justiça, Kathleen Scartesini, que abordou aspectos teóricos e práticos da Resolução 201 do Conselho Nacional de Justiça. A resolução veio trazer para o Poder Judiciário essa mudança de paradigma, uma nova forma de gestão. A gente não está aqui apenas preocupado em investir, em fazer, em realizar, em adquirir, mas nós também estamos preocupados, em ações de combate ao desperdício, em consumo consciente, em racionalização, eficiência dos processos de trabalho. Esse é o escopo da resolução. Um dos pontos da resolução é a criação de um plano de logística sustentável pelos tribunais. Quem explicou como é desenvolvido esse trabalho no Poder Judiciário do Espírito Santo foi a servidora Renata Santos. Para ela, não há como falar de sustentabilidade sem falar de acessibilidade. Então a gente não pode deixar de pensar isso também no âmbito do Poder Judiciário. Como que esses servidores com deficiência estão incluídos? Se não estão, por que não estão? Como podemos incluí-los? E uma vez que a gente inclui os nossos servidores com deficiência, nós estamos incluindo outras pessoas com deficiência que são usuários do serviço da Justiça. O evento também foi uma oportunidade para o lançamento do projeto Cidade Mais Acessível, criado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo.
Nossa ideia é, por meio das comissões, criar políticas internas para eliminar barreiras físicas e atitudinais, que são as barreiras comportamentais, né? Quando você cria comissões, daí você faz diagnóstico, você cria uma política interna, isso transborda para a sociedade. Porque pensa, cada órgão público com 500, 600, 1000 funcionários tem família, tem amigos, e isso transborda para que eles possam influenciar pessoas. Então essa é a ideia do projeto, é de dentro para fora. De acordo com dados do último censo, hoje em todo o Brasil existem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Só aqui no Espírito Santo, o número chega a quase 1 milhão. Por isso, cada vez mais os tribunais se preocupam em discutir políticas de acessibilidade. O princípio que está na Constituição da igualdade de todos não pode ficar somente no papel. As pessoas que têm algum tipo de deficiência, o poder público e as entidades privadas têm que fazer todas as adaptações necessárias para incluir, né, essas pessoas no mercado de trabalho, no acesso livre aos locais de reunião, aos locais de julgamento e assim por diante. Eu acho de suma importância para poder informar a população, as pessoas, principalmente o Poder Judiciário, que a gente tem direito a acesso e que esse acesso não pode ser negado e que esse acesso é básico, é uma coisa básica, que é o direito de ir e vir com segurança, autonomia, independência, e dizer para a sociedade que nós existimos. Não perca o programa Justiça Capixaba todos os meses aqui no portal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Até um próximo encontro. Tchau.